Olha aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas informações do Palmeiras. Palmeiras que tá aí pronto para enfrentar aí o Fluminense, né? Rodada válida pelo Brasileirão. Tem também várias informações de um Arias no Palmeiras, está se falando aí, vários canais falando sobre isso. Então vamos ver tudo isso e muito mais, beleza? Espero que você goste do corte. Se gostar, se inscreve, compartilha suas opiniões nos comentários, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Falar do Palmeiras, que vai fazer mais um jogo em casa. Os jogadores do Palmeiras encerraram nesta sexta-feira os preparativos para o jogo deste sábado contra o Fluminense à noite no Allianz Parque. O jogo que vai marcar a despedida da equipe do estádio na temporada de 2025. Depois desse jogo contra o Flu, o Verdão ainda vai fazer 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro, as 3 fora de casa contra o Grêmio em Porto Alegre, o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e finalmente o Ceará em Fortaleza, além da grande final da Libertadores contra o Flamengo no dia 29, jogo que vai ser realizado na cidade de Lima, capital do Peru. O Palmeiras, que perdeu a liderança para o Flamengo do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, conquistou somente 1 ponto dos últimos 9 disputados e foi vaiado na última quarta-feira depois do empate sem gols contra a equipe do Vitória. Para o jogo contra o Fluminense, o Andreas Pereira suspenso está fora e o Abel deverá optar entre Bruno Fux, Emiliano Martinez e Rafael Veiga para ocupar a vaga do Andrés, que acabou sendo expulso da partida contra o Vitória. A boa notícia é que os 6 jogadores que participaram de partidas da data FIFA por diversas seleções estão totalmente à disposição do técnico Abel Ferreira. Lembrando que o Vitor Roque, o Gustavo Gomes e também o Facundo Torres já jogaram parte do jogo contra o Vitória. E agora o Abel vai poder escalar, além dos 3, o Piquerez, o Emiliano e também o Sousa, que não atuaram contra a equipe do Vitória. Lembrando que o Palmeiras não perde no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro há 13 jogos. O Palmeiras tem um ótimo aproveitamento em casa no Brasileirão, jogando em seu estádio, perdeu somente 2 vezes para o Bahia e para o Flamengo. É momento de focar, de trabalhar, de estar todo mundo junto, corrigir os erros também, ajustar algumas coisas para chegar da melhor forma para a final da Libertadores e também amanhã para tentar conseguir mais 3 pontos para ficar aí perto da liderança e tá lutando até o final do campeonato. Falando agora sobre a final da Libertadores, a Conmebol definiu nesta sexta-feira que o argentino Darío Herrera será o árbitro desta grande final. Aliás, no próximo domingo, a torcida do Palmeiras promete realizar uma grande festa aqui na porta da Academia de Futebol para se despedir dos jogadores, até porque no dia seguinte eles viajam para Porto Alegre para o jogo contra o Grêmio e de Porto Alegre a delegação deve partir rumo a Lima, onde o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Flamengo na grande decisão da Libertadores. Pois é, o Palmeiras não vence há 3 jogos. Em comum, meta de campeonato brasileiro para um time que está brigando pela ponta não conseguir desempenhar nesse momento. Se você vê a sequência do Palmeiras, como disse o Marcelo Rosenberg, depois de jogar essa partida em casa, vai jogar no sul do país, segue para o Peru e depois no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai ter 3 jogos fora de casa na sequência. Então o Palmeiras precisa vencer essa partida contra o Fluminense para depois ver o que vai acontecer, porque jogando na sua casa, como mostrou a matéria aí, o Palmeiras é muito forte. Quando joga fora do seu estádio, nessa temporada não tem sido dessa maneira e por causa da briga lá em cima no Campeonato Brasileiro com o Flamengo, o time vai ter que mudar essa história se quiser levantar o caneco. E a gente vai... Bom, o Wolverhampton bateu o martelo e definiu que não vai negociar John Arias na próxima janela. Então, não tem essa de John Arias no Palmeiras. Saiu informação hoje, né? Saiu uma publicação aí, o pessoal compartilhou. Acho que o Palmeiras estava negociando com o Arias. Não, tá, gente? O Wolverhampton aí definiu que não vai negociá-lo na próxima janela, beleza? E ó, saiu do papel, hein? O novo projeto. Vocês viram essa do Gabriel Jesus? Deu entrevista aí para o GE e revelou, né, que além da vontade aí de voltar ao Palmeiras, quando ele retornar ao Brasil, ele deseja, né, voltar ao Verdão.
E ele deseja também conquistar uma Libertadores e um Mundial pelo Palmeiras. Esperamos, né, Gabriel Jesus, que você não demore muito para voltar, né, meu parceiro? Você volte aí, sei lá, o ano que vem, tá ótimo, né? Ou no meio do ano que vem, ou no final do ano que vem. Já gostaria de vê-lo, né, no início da próxima temporada, mas não vai ser possível. Quem sabe aí no início, na metade do próximo ano, né? Ou no final de 2026, para iniciarmos juntos aí a temporada 2027. Conhece este argentino que vai apitar a final da Libertadores? Tem alguma referência dele? Tô pegando o nome dele aqui que eu perdi. Tava Dario aberto aqui, Herrera. acabei. Dario Herrera, exatamente. Me conta, velho. Eu te confesso que eu não conhecia de nome. Quando me falaram o nome, eu não lembrava, mas na hora que eu fui procurar a foto, eu lembrei dele. Eu tive a impressão, nas partidas que eu vi dele, que ele sentia um pouco o clima do mandante. Como neste caso, em Lima, não existe mandante, ok. Eu particularmente não esperava. Eu achava que pudesse ser lá o Esteban Oroiste, lá, enfim, um dos figurões. Mas vamos ver como ele vai ser. Eu não tenho, para ser bem sincero, como eu te disse, a única lembrança que eu tive dele, de ver os jogos, que eu falava assim, pô, esse cara tá meio caseiro. Mas como em Lima não tem dono da casa, acho que não vai ter muito problema, não. E vou te falar, olha, ele apitou 3 jogos do Palmeiras, né? Sporting Cristal 2, Palmeiras 3, Libertadores de 2025, Deportivo Táchira, dia 6 de abril de 22, 0, Palmeiras 4, Libertadores de 22, e na Libertadores de 20, o Palmeiras enfiou 5-0 no Delfim, no dia 2 de dezembro de 2020, esse é o retrospecto. Bom, se fosse o Wilton, eu vendia minha passagem, falava obrigado, não vou, que não vai dar, tá bom? Wilton Pereira Sampaio. Eita, Wilton. Muito bem. Lavi, quer dizer então que estão fofocando pra você que eu tô desanimado, triste, acabrunhado, é isso? Uns Não conta as papos coisas aí. pro Márcio, o que que é isso? Eu ouvi uns papos aí que o Massini tá triste, o Massini tá desanimado, nossa, o Massini e tal. E aí rolou até um debate, isso foi lá no meu grupo de Apoia-se lá, e o pessoal até, não, aí uma galera, eu entendo o Massini, outra galera, não, tem que acreditar e tal, um debate sobre isso, sobre essa questão do... Claro, é que assim, quando a gente tenta explicar que ainda dá, que o Palmeiras pode reagir, que dá para vencer o Fluminense, que dá para vencer o Flamengo no dia 29, as pessoas falam assim, pô, você tá passando pano, você torce mais pro Abel do que pro Palmeiras, não sei o quê. Não, é que, como eu disse para você, eu acho que as duas coisas podem conviver. A gente pode dizer que o Palmeiras não jogou nada contra o Santos, que não jogou nada contra o Mirassol, que não jogou nada contra o Vitória, e que pode jogar bem contra o Fluminense. Mas óbvio que eu entendo as pessoas que estão ali com pulga atrás da orelha, que estão falando, pô, o Palmeiras não tá jogando bem, o Palmeiras caiu na fase decisiva, porque vai lembrar, né, o que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras tomou a liderança do Brasileirão e acabou perdendo do Botafogo dentro de casa, depois perdeu do Fluminense no Allianz Parque. Então, claro que eu entendo a desconfiança, mas a real é que dá para a gente tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Criticar o Palmeiras, apontar os erros do Abel, apontar os jogadores que não estão na sua melhor fase técnica, que estão sem confiança. O Murilo, para mim, eu já disse para você, o Murilo não está na melhor fase. O Kelvin perdeu a vaga porque não está jogando nada, né? Então o Abel fez um time lá sem nem o Kelvin, nem o Giai. Então dá para a gente apontar esses pontos, dá para criticar o Abel por ter escalado o Fux de lateral direito contra o Vitória, mas também dá para acreditar que o Palmeiras vai vencer o Fluminense. E aí eu fiquei olhando, por exemplo, eu já disse até na abertura, o Lúcio Acosta não vem e o Thiago Silva também não vem. São os dois jogadores importantíssimos do Fluminense. E o Palmeiras, querendo ou não, descansou Gustavo Gomes, descansou Piquerez, o Vitor Roque jogou um tempo só. Então dá para você imaginar um Palmeiras até fisicamente melhor contra o Fluminense do que foi contra o Vitória. Então, de novo, quando eu falo que eu acredito e que o Palmeiras ainda pode ganhar, não significa que eu não entenda os erros. Eu entendo.
mas dá para acreditar mesmo vendo os erros, porque esse time já reagiu exatamente dessa maneira. Foi o que eu disse, o Palmeiras ficou a sequência de 3 jogos no primeiro turno muito parecido sem vencer. Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. E depois reagiu. E depois jogou no Allianz Parque, goleou e passou o carro em vários times. O Palmeiras no primeiro turno, não sei se você chegou a ver lá na minha live lá do canal, eu cheguei a fazer uma projeção. Se Palmeiras e Flamengo repetirem o desempenho do primeiro turno, o Palmeiras é campeão no número de vitórias, porque o Flamengo vai fazer 10 pontos e o Palmeiras 12. O Flamengo, no primeiro turno, perdeu ponto contra o Ceará. Imagina, perder ponto contra o Ceará. O Flamengo perdeu ponto contra o Grêmio. O Flamengo também perdeu para o Santos. Então, claro que a gente pode fazer as críticas ao Palmeiras, mas quando a gente coloca os dois lado a lado, eles têm muitas coisas parecidas, Massinho. Pois é, que a galera vive na bolha, né? E na bolha a gente só enxerga nosso umbigo, que é bom, que é ruim. Mas olha, o que eu tenho dito é o seguinte: essa semana, Lavi, eu me dediquei a conversar com profissionais do esporte, esportes coletivos, então vôlei, basquete e tal, até o handball, para entender uma pincelada do que você falou aí. Porque uma coisa é você ter 13, 14 jogadores e você tem um que não tá legal. Faz tempo que o Veiga não tava legal até entrar naquele jogo contra a LDU e fazer o que fez. Beleza. 2, você entende também. Agora 7, 8, aí tem alguma coisa estranha e eu fui fazer essa consulta, conversar mesmo com as pessoas. Não é um estudo, não é uma tese. Nada disso, né? Jornalista tem mania de falar, eu tenho uma tese, que você sabe o trabalho que dá para fazer uma tese? Então, para com essa história. Então, você tem uma ideia, você tem um raciocínio, por favor, né? É igual o cara comentando o jogo, essa bola precisa sair daqui para lá, tá bom? Então, pega a outra bola que tá em campo e põe mais para cá, pelo amor de Deus. Bom, essas são as chatices de Paulo Massini. Tem mais uma? Eu vou falar do jornalismo, que é o seguinte, que o sujeito tá lá terminando o texto dele e fala, vale lembrar. Porra, se vale lembrar, bota no abre, né? É claro que os jogadores do Palmeiras, até onde se sabe, né, não vão ter esse problema. Mas eu perguntei para eles o seguinte, já aconteceu com você, na tua seleção, você tá se preparando para uma competição ou está disputando uma competição aí, um começa a jogar mal e traz os outros. É óbvio que são 6, às vezes são 10, são 12, são elencos menores, né? Mas muitos me disseram que sim, que é uma questão de o jogador que está ao lado de quem não está tão bem fica mais tenso, o passe não sai tão bom, né? E eu falei, pô, mas beleza, isso aí eles foram unânimes, foram 4 pessoas, tá? Eles foram unânimes. Como é que resolve isso? Resolve tratando a cuca, cabeça, porque neste momento, faltando 5 jogos para acabar a temporada, você pode trabalhar uma jogada diferente, um posicionamento aqui e ali, mas trazer a confiança de volta pro Kelvin, pro Murilo, pro Piquerez, pro Aníbal, pro Felipe Anderson, pro Maurício, pro Veiga. Cara, nós estamos falando de 7, às vezes 8 jogadores, Lavieri. Então, é sobre isso que eu estou alertando. Não estou falando nada de, não vai dar, nada disso. O que eu estou alertando é que o comandante, aquele que também não anda muito bem das ideias, precisa cuidar disso nesses dias, cara. Eu entendo, e eu acho que, aliás, é uma excelente tese, falando do jeito que você não gosta, e vale lembrar, eu acho que é um bom ponto, porque o Palmeiras, vamos usar o Felipe Anderson como exemplo aqui. O Felipe Anderson, em determinado momento da temporada, a gente falou, pô, finalmente ele começou a jogar, ele começou a se entender com o Andréas, ele começou a fazer 1-2, ele apareceu, ele chutava de fora da área, aí de repente esqueceu de novo. Vamos usar outro exemplo aqui, o Flaco Lopes. O Flaco Lopes é o cara que, pô, bebeu da água do Messi, era o Bebeto e Romário, era sei lá o quê. E nos últimos jogos, o Flaco Lopes tem tentado resolver jogo sozinho, tá ansioso, tá com questões. O Kelvin, aí o Kelvin, na minha cabeça, era a questão do pé dele, que ele machucou o pé contra o River Plate, jogou no sacrifício na volta,
e depois desencanou, não joga mais bola. O Murilo, a temporada toda, acho que muito porque também se machucou mais do que se acostuma a se machucar. O Piquerez vai e volta. O Aníbal, eu sei que a gente tem um pouco de diferença na análise, né? Você acha o Aníbal num momento muito ruim, eu acho que o Aníbal tá mais ou menos. Enfim, é uma boa explicação essa da questão da cabeça, do psicológico, porque foi de repente, né, que os jogadores começaram a sentir e tal. É Eu acho isso. que é meio isso assim, sabe? Porque, de novo, eu digo de novo, pô, se os caras se encontrarem, o Palmeiras faz uma boa jogada com 3 minutos de jogo contra o Fluminense. 1-0 Palmeiras no Fluminense. Pode ser que seja o jogo do ano do Palmeiras. O futebol permite essas coisas. Hoje, no posse de bola, eu tava do lado do Juca, e o Juca falou uma coisa, né? Pô, o nível de exigência das coisas tá num patamar tão alto que a gente tem que tentar entender um pouco a pressão dos caras. Aí vão falar assim, porra, pressão, o Abel ganha 3 milhões de reais, o Flaco ganha não sei quanto. Claro, eu sei que os caras ganham muito dinheiro, mas isso não significa que a cabeça deles vai ignorar toda a pressão do entorno. E eu vi um vídeo, agora há pouco, do Bielsa, maravilhoso, eu não sei se você chegou a ver. Ele falou, Não vi. eu sou uma pessoa tóxica, eu só falo de trabalho, eu só quero saber de futebol, eu sento na mesa, eu levo um livro, eu levo um caderno para não precisar conversar de outras coisas, eu exijo do meu jogador o máximo e eu prejudico os meus jogadores muitas vezes. Eu achei incrível o Bielsa, que é um cara rodadíssimo, que, pô, tá lá na seleção do Uruguai, que tem passagem por tudo quanto é lugar, o cara abrindo o coração e falando isso. Eu sou um cara tóxico, eu sou um cara que às vezes prejudica o meu jogador. E às vezes, Massini, eu acho que às vezes, assim, a gente de fora, e aí torcedor, jornalista, todo mundo, não consegue captar essa coisa que é tão grande e sempre, não, ele ganha bem o suficiente e tem que tomar essa pressão aí, é isso mesmo. Ok, eu entendo. A pressão faz parte e o salário dos caras realmente é muito alto por várias questões, pela pressão, por não poder sair de casa, por ter férias privadas, por não poder sair no fim de semana, tem um monte de coisa. Mas isso não significa que os caras estejam de ferro, que eles vão estar blindados a todos os tipos de problema. E aí, de novo, eu falo isso. É excelente que isso esteja acontecendo no mesmo momento que o Flamengo está em baixa. Então, pessoal, não sei se vocês estão vendo aí, né? Tá aqui no GE, né? Gabriel Jesus deu entrevista aqui ao GE. E a gente não pode, né, gravar isso aí porque é do GE e aí é complicado. Tomar strike aí é zica. E vamos ver aqui a possível escalação do Palmeiras, né? Que enfrentou o Fluminense aí. Último jogo do Verdão aí no Allianz Parque. Andrés Pereira expulso após o fim do empate sem gols com vitória, desfalque certo. Por outro lado, os convocados Gustavo Gomes, Piquerez e Vitor Roque devem voltar aos 11 iniciais, depois de ficarem no banco. Quarta. A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Vitória tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Murilo e Piquerez. Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Entre os lesionados, né, Evangelista e Paulinho ficam sob cuidado do Núcleo de Saúde e Performance, NSP. E na parte interna, né, o Everton deu mais um passo para voltar após sofrer fissura no osso da mão. O goleiro treinou no gramado, mas ainda com restrições, né? E para tomar liderança, né, nessa 35ª rodada, precisa vencer o Fluminense no Allianz Parque, torcer para um tropeço aí do Flamengo diante do Red Bull Bragantino. E é sobre a final, né? Já saiu o nome já do árbitro, né? O Herrera, argentino. Eu vi ontem o trio de arbitragem, é todo argentino, o trio de arbitragem. Todo argentino, tem 2 do Uruguai, é muita gente. E vamos ver aqui um trechozinho aqui, né, do que o Gabriel Jesus falou. Eu não sei se pode gravar, acho que não pode, porque o que tem de Globo aí, eu não gosto de mexer com coisa da Globo, já é da Globo. Vou tentar ler aqui, né? Alguma coisa que ele falou aqui, deixa eu ver. Ele falou que quer realmente, né? Ele falou que o Palmeiras também é uma máquina de revelar jogador. Só que às vezes é uma máquina... deixa eu ver, né? E o Gabriel Jesus já tem 28 anos, cara. Ele...
Aqui o GE não revelou muito, né? Não colocou aquelas aspas do que ele falou. Ah, tá aqui. E ele falou o seguinte: estou bem, foi uma lesão muito longa que ele teve uma lesão, né? Eu nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar futebol na minha vida, foi difícil, mas não tanto, porque tive outros focos na minha vida pessoal, desfoquei um pouquinho do futebol, e isso me ajudou também, mas agora é 100% focado novamente para voltar e voltar bem. Deixa eu ver o que ele falou aqui do Palmeiras, que ele falou do Neymar também, mas... que ele falou que tem vontade de voltar ao Palmeiras realmente, né? Para disputar o Mundial, né? E um Mundial e uma Libertadores com o Palmeiras, e também já ganhou o Brasileirão, né? Foi muito bem aqui no Palmeiras. É muito... O cara é craque de bola, né? O cara joga muita bola. E tomara que um dia ele volte pro Verdão. Pessoal, por hoje é só. Por agora é só. Tamo junto aí. Boa sorte ao Verdão. Espero que vocês tenham gostado do corte. Se inscreve, deixa seu like, compartilha suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza?